Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria e é muito bom ter vocês aqui comigo no canal. E antes da gente começar, não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal, que sempre tem vídeo novo por aqui. E agora vamos lá? Direto para o caso de hoje. Bom, hoje eu trouxe para vocês um caso que aconteceu em 1989 e que mexeu muito comigo, de verdade. É uma história triste demais e conforme o tempo vai passando, se torna também um caso horrível que deixa a gente indignado, para não falar outra coisa. Quem comete um crime cruel tem direito a pedir algum acordo? Jerry e Patty Wetling tinham 3 filhos. O Jacob Wetling, o filho mais velho do casal, nasceu na cidade de St. Joseph, no estado americano de Minnesota, no dia 17 de fevereiro de 1978. E como toda criança, Jacob gostava de brincar com os amigos, se dava muito bem com seus 2 irmãos, era um menino educado, ele estudava no 6º ano do colégio e era divertido, responsável, apesar da pouca idade dele. No domingo, dia 22 de outubro de 1989, os pais de Jacob, por volta das 6 da tarde, saíram com os amigos. E os 3 filhos e mais um amiguinho deles ficaram sozinhos em casa assistindo a um filme. Só que um tempo depois que os pais já tinham saído, as crianças já tinham assistido ao filme e aí não tinha mais nada para fazer. E eles queriam alguma coisa para fazer. Então, eles ligaram para os pais perguntando se eles poderiam ir até a locadora, que ficava ali perto de casa, para alugar um filme para eles assistirem. A mãe do Jacob atendeu o telefone e disse que não, que era melhor eles ficarem em casa porque já estava de noite. Mas a gente sabe como é que é criança, né? Eles ligaram de novo para convencer a mãe a deixar eles irem à locadora. Só que dessa vez foi o pai de Jacob que atendeu. Eles insistiram tanto que o Jerry acabou deixando. Ele achou que não tinha nenhum problema porque a locadora era bem perto de casa. O Jerry só falou para eles irem de roupas refletivas, sabe aquelas roupas que brilham no escuro quando bate a luz. Pediu para eles levarem uma lanterna, porque já estava escuro, e pediu para eles deixarem a irmãzinha deles de 8 anos na casa da Rosemary, que era a vizinha deles, até que eles voltassem da locadora. Então, feito tudo isso que o Jerry pediu, o Jacob, com 11 anos, o Trevor, o seu irmão de 10 anos, e o amigo deles, o Aaron, de 11 anos, cada um na sua bicicleta, foram para a locadora. Chegando lá, escolheram e alugaram o filme e ali eles não demoraram mais que 15 minutos. Eles pegaram as bicicletas e estavam voltando para casa com umas lanternas iluminando o caminho. A rua já estava bem escura, já era aí umas 9 horas da noite, quando eles viram um pouco mais à frente, num cruzamento, um carro parado. Um pouco antes deles passarem pelo carro, um homem vestido de preto, usando uma máscara e um boné, desce do carro e, se aproximando dos meninos, grita para eles pararem e mostra uma arma. Os 3 pararam na hora ali, claro, morrendo de medo. O homem pediu para eles descerem da bicicleta e para eles deitarem de bruços no chão. Aí ele perguntou a idade de cada um deles, os meninos responderam e aí ele falou pro Trevor, o irmão de Jacob, e pro Aaron, o amiguinho, saírem correndo sem olhar para trás. Os 2 saem correndo e só foram olhar para trás quando eles já estavam um pouco mais longe. Só que quando eles olham para trás, o homem, o carro e o Jacob não estão mais lá. Os meninos ficaram assustados, com medo, não sabiam o que fazer. Eles saem correndo, chegam na casa da Rosemary, a vizinha que estava cuidando da irmã deles, contam para ela o que tinha acontecido, ela também fica nervosa e aí já liga pro Jerry e pra Patty, os pais do Jacob e do Trevor. Quando eles chegam, os meninos contam o que aconteceu, o Jerry já liga para a polícia e descreve o homem, que era de estatura baixa e tinha a voz rouca. Era tudo que os meninos sabiam, eles não tinham muito o que falar. O homem estava de boné, de máscara, então eles não tinham visto o rosto desse homem direito. A polícia foi até o local que os meninos indicaram, não encontraram nada.
E a princípio, eles não acreditaram nos meninos. Eles achavam que o Jacob tinha fugido e pediu para o irmão e para o amigo inventar essa história toda. E aí, por não acreditarem nos meninos, as buscas só iniciaram mesmo cerca de 2, 3 horas depois do desaparecimento do Jacob. E a gente sabe que num caso de desaparecimento, de sequestro, 1 minuto faz uma baita diferença. Bom, a polícia começou as buscas por Jacob, bombeiros, helicópteros na região e nas proximidades. Além da família, os amigos, a vizinhança toda também procuravam pelo Jacob. Mas nada, nenhuma pista, nenhum sinal. No local que os meninos indicaram, eles só encontraram marcas de pneus e algumas pegadas que não levaram a nada. As investigações se intensificaram, o caso ficou muito conhecido, foi para a televisão, para as outras mídias também. E aí o FBI e a Guarda Nacional também passaram a ajudar nas investigações. Para vocês terem uma ideia do tamanho da repercussão, na época, esse caso teve uma das maiores buscas por terra do estado de Minnesota. Alguns empresários da região, juntos, conseguiram $100 mil e ofereceram como recompensa para quem desse alguma pista concreta sobre o Jacob. E mesmo assim, nada. Eles não tinham nenhuma pista para encontrar a ponta do novelo e desenrolar o caso. E lembrando que estamos falando de 1989. A polícia não tinha tecnologia suficiente como a gente tem hoje, então imagina, tudo era bem mais complicado e moroso. E sem nenhuma pista, o tempo passou e o caso do Jacob acabou ficando de lado. Até que em 2010, uma blogueira chamada Joy Barker decidiu investigar o caso de Jacob por conta própria. Ela foi atrás de outras vítimas da mesma região do Jacob, que eram crianças na mesma época e que também foram atacadas por um homem, e tentou achar ali alguma ligação com a história de Jacob. E todos eles falaram a mesma coisa, que tinham sido abusados por um homem com as mesmas características e que na época, lá em 1989, ele até tinha sido interrogado pela polícia, mas por falta de provas que o incriminasse, ele foi deixado de lado. Esse homem é Danny Enrich. Ele morava ali na região e na época ele tinha várias acusações de abuso de crianças, mas nunca encontraram nenhuma prova para poder condená-lo. Em 2012, como já existia a tecnologia dos exames de DNA, a polícia encontrou o DNA de Danny nas roupas de algumas crianças. Então, a partir disso, eles conseguiram um mandado e começaram as buscas na casa dele. E encontraram uma quantidade enorme, gente, de materiais de imoralidade e abuso de crianças, se é que vocês me entendem. Ele foi preso na mesma hora, mesmo que esses casos já tinham sido prescritos, porque já tinha passado muito tempo. Mesmo assim, a polícia continuou investigando, agora mais do que antes, para tentar encontrar alguma pista que ligasse Danny ao desaparecimento de Jacob. Só que já tinham se passado mais de 2 décadas e eles não encontravam nenhuma pista e o Danny também não falava nada. Até que em 2016, o Danny finalmente resolveu confessar que ele havia sequestrado, abusado e tirado a vida do Jacob na mesma noite em que ele o pegou. E olha só, ele só concordou em confessar oficialmente desde que fosse feito um acordo, que ele seria condenado apenas pelo material que foi encontrado na sua casa, que ele ficaria preso numa prisão que protegesse ele dos outros presos, porque presos condenados por crimes contra crianças não têm vez dentro das prisões, e como se não bastasse, ele pediu que ele não fosse condenado pelo crime que ele fez com o Jacob. O cara confessou o crime, esse crime horrível, e ainda não quer ser condenado por esse crime. E com o teste de DNA foi realmente comprovado que era ele mesmo o culpado. O Danny também contou tudo sobre aquela noite que ele tirou a vida do Jacob. Bom, o Danny contou que naquela noite ele algemou o Jacob, colocou ele no carro e foi para um lugar mais deserto. E ali ele abusou do Jacob. Ele disse que um tempinho depois ele escutou um carro de polícia passando e ficou com medo que alguém visse ele ali com o Jacob. Então ele simplesmente
pegou a arma, pediu para o Jacob virar de costas e apontou para a cabeça do menino. Só que a arma falhou. Aí ele atira de novo e acerta o Jacob, mas ele não cai. Então pela terceira vez ele atira e aí Jacob perde a vida na mesma hora. E em seguida o Danny vai embora. Aí ele diz que depois de algumas horas, com medo que encontrassem o corpo de Jacob, ele volta no local, pega o corpo de Jacob e enterra um pouco longe dali. Depois de um ano, em 1990, ele voltou no lugar e viu que a roupa do Jacob estava aparecendo na terra. Aí ele desenterrou, colocou num saco e enterrou num buraco bem fundo, num descampado cerca de 40 a 50 quilômetros do local do desaparecimento. Depois ele foi embora e nunca mais voltou ali. O Danny levou a polícia nesse lugar e lá eles encontraram o saco que ele tinha enterrado. A polícia fez todos os exames e comprovaram que era realmente o Jacob. O acordo feito com o Danny foi mantido, ele cumpre a sua pena de 20 anos numa prisão, protegido dos outros detentos, e ele não foi condenado pelo crime brutal que ele cometeu contra o Jacob por conta desse acordo que ele fez. Jerry e Pat, os pais de Jacob, 4 meses após o sequestro do filho, em 1989, formaram a Fundação Jacob Wetling para a defesa de segurança das crianças. E deu tão certo que em 2008 a fundação se tornou o Centro de Recursos Jacob Wetling, que orienta as pessoas sobre possíveis situações que fazem mal às crianças e como se pode impedir que isso aconteça. A família de Jacob teve que esperar 27 anos para saber o que realmente tinha acontecido com o Jacob naquela noite de outubro de 1989. Jacob was alive until we found him. No começo do vídeo eu falei para vocês que esse caso mexeu muito comigo. Eu fiquei imaginando a tristeza da família de Jacob. Imagine o tamanho do sofrimento do irmão que estava ali e não pôde fazer nada, do amigo. E sem falar, gente, da crueldade desse homem, do que ele fez, da maneira como ele tratou o Jacob. Aí eu fico pensando, será que a pena que ele sofreu é justa? Olha o sofrimento que ele causou não só para a família do Jacob, mas com as outras famílias também. E o que vocês acham de tudo isso? Contam pra mim, pra gente trocando algumas ideias aqui. Obrigada por terem ficado comigo até agora e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos!